Olá, seja bem-vindo ao programa Sem Filtro, aqui pela TV UFMA, o seu canal de ideias. A história do jornalismo maranhense tem mais de 200 anos. Tudo começou na época em que o Brasil ainda era colônia de Portugal, com o lançamento do jornal O Conciliador, em 1821. Ao longo dessa história bicentenária, muitos jornais impressos ajudaram a registrar acontecimentos, formar opinião e contar a história do nosso estado. Entre esses veículos, um jornal que atravessou gerações e hoje comemora um século de existência, acompanhando mudanças sociais, políticas e tecnológicas. Estamos falando de O Imparcial. Em todas as manhãs, um hábito que atravessa gerações. Para muita gente, o dia só começa depois de folhear as páginas do jornal. Eu leio o jornal desde a infância. Em casa, meus pais assinavam jornais ou compravam. Há anos, Ferreira se informa sobre o que acontece no Maranhão pelas folhas de O Imparcial. O veículo, fundado há um século, se consolidou como referência no jornalismo maranhense. Ao longo dos anos, acompanhou transformações sociais, políticas e culturais, sem abrir mão da credibilidade. 100 anos do Imparcial, é 100 anos que se mistura com a história do Maranhão, né, do jornalismo maranhense principalmente, né? A gente praticamente que nasceu junto com a universidade, e isso tudo foi a primeira escola de prática de jornalismo dos estudantes da universidade, é o Jornal Imparcial. Tanto é que é muito conhecido por ser escola de jornalismo, porque todo mundo quase passou por aqui. E o jornal tem uma coisa que faz ele ficar sempre novo, que é exatamente essa juventude da redação, que se renova a todo tempo. Hoje o jornal também está presente no portal e nas redes sociais, alcançando novos públicos em tempo real. Trazer essa informação para a rede social exige um entendimento, né, de que a linguagem só que vai ser alterada, mas a intenção é sempre comunicar, falar a verdade, né, e mostrar a realidade do jeito que é. Apesar de acompanhar as inovações tecnológicas que foram se apresentando ao longo das décadas, o Imparcial ainda mantém viva a tradição do jornal impresso. É um dos únicos veículos de imprensa do estado que ainda utilizam o papel para levar informação para os maranhenses. Quando as pessoas olham um Imparcial na internet, eles linkam com o papel, né? Então você linka com o papel. Você linka com aquilo, é verdade, esse jornal é imparcial. Para Ferreira, que também pesquisa a área da comunicação, mesmo com toda a tecnologia, os diferentes meios de informar acabam se complementando. O jornal hoje, às vezes, ele quer parecer uma home. E a home mesmo, que a gente encontra no digital, tem elementos da esfera do impresso. Por exemplo, a questão dessa capa cartaz, a capa pôster. Uma capa que traz uma informação, ou poucas informações, e uma imagem, uma foto muito bem escolhida, muito bem trabalhada. Ao longo das décadas, o Imparcial passou a ser reconhecido como uma verdadeira escola de jornalismo. É que, além de informar, o jornal também forma profissionais. Evoluindo como profissional, mas como pessoa a gente acaba crescendo dentro do mercado, tendo a oportunidade de transformar vidas, né, com a comunicação através do podcast, da entrevista, das notícias no nosso portal. E para celebrar o centenário, o jornal prepara uma exposição especial, reunindo edições históricas e momentos marcantes dessa trajetória. Na nossa edição de centenário nós teremos aí um caderno contando a década de 20, 30, que ninguém conhece, né? O J. Pires, como é que era o jornal na época que não tinha nem fotografia, digamos assim, como é que era feita essas coisas. Então, vai estar no nosso memorial para que as pessoas possam conhecer realmente o passado, que 100 anos só nós e mais umas 4 empresas tem aqui no Maranhão. Entre páginas que registram o passado e telas que projetam o futuro, o Imparcial segue firme. É a prova de que o tempo pode mudar os formatos, mas nunca o compromisso com a verdade. 100 anos depois, a notícia continua, impressa, digital e, acima de tudo, essencial. Para conversar sobre essa história centenária de O Imparcial e também sobre os desafios do jornalismo na atualidade e o que o futuro nos reserva, o Sem Filtro recebe o diretor executivo do Grupo O Imparcial, o jornalista Célio Sérgio. Participam dessa conversa Judean Farias, redator no Difusora News, e Joel Jacinto, jornalista e radialista
na Rádio Universidade FM. Sejam bem-vindos aqui para o nosso programa. Célio, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite. Como é que é para o Imparcial completar 100 anos de história? E nessa história, que eu sei que você viveu apenas parte dela presentemente, mas que pesquisando muito disso já deve ter lido, visto muita coisa, quais foram os momentos talvez mais críticos e, ao mesmo tempo, os momentos que o Imparcial se destacou mais dentro da sociedade naquilo que é o papel dele? Primeiro agradecer o convite da TV UFMA, né? Aqui a gente, inclusive, sou um comendador da universidade, né? Do curso de jornalismo por 200 anos. Só do Imparcial nós tivemos ali 4 comendadores pelo tempo de 100 anos que a gente tem, né, no nosso curso. Então, o jornal passou por várias guerras. Nas 2 guerras o jornal estava lá. O jornal estava na pandemia da varíola, que depois veio a Covid, lá na varíola em 1º, em 26, teve a mesma situação, o jornal estava lá. Passou pela ditadura, onde o jornal foi censurado, foi fechado. O jornal quase que tinha que sair daqui do Maranhão para ser impresso em Belém, fugindo da censura. Então isso está nas nossas páginas, o jornal tem lá, isso que é o papel, tem essa importância, você tem um registro histórico de todos esses momentos. Então, a gente está aí vivenciamos toda essa mudança tecnológica, né, com a chegada da internet. O jornal ficou da máquina de escrever, a primeira máquina fotográfica, o primeiro Windows, as primeiras tecnologias, da evolução toda. O jornal vai se adaptando, se modernizando, e ele chega novo em folha, digamos assim, nos seus 100 anos, porque ele está em todas as plataformas, ele está moderno. Então, os desafios que ele tem, sempre teve e que tem, é acompanhar esse desenvolvimento, esse alinhamento tecnológico, essa evolução humana aí que nós temos de comunicação, uma comunicação mais hard, né? Você tinha um jornal como o Prime, que você botava debaixo do braço ali, saía com sua intelectualidade. Hoje em dia ele está na palma da mão ali, né? Então, esse é o grande papel da dificuldade que o jornal tem e que é também a sua maior qualidade, se adaptar ao que está chegando ao momento. Joel? Pois é, Sérgio, né, nosso amigo aqui. O Imparcial tem um papel importantíssimo, né, na imprensa, jornal impresso, né, até o Sérgio já trouxe aí um pouco desse histórico, as marcas do jornal Imparcial, porque hoje o jornal Imparcial você encontra o que você quer saber. Por exemplo, eu quero saber uma verdadeira história da cultura de São Luís. O jornal Imparcial foi o precursor em fazer o caderno de cultura, o caderno ímpar, né, que foi basicamente foi o poeta, jornalista Serra Teixeira que introduziu o caderno ímpar, caderno de cultura, nenhum jornal de São Luís. Então o jornal Imparcial tem essa marca, ter sido o jornal que fez a abertura para se divulgar muito mais a cultura em jornal impresso. E esse caderno ímpar, ele passou por muitas pessoas, não? Sim, esse pioneirismo do jornal, eu vou contextualizando assim, porque nós temos a primeira máquina offset de jornal foi impresso, o Imparcial fez, saindo do chumbo, linotipo, primeira rotativa offset. Aí vem a evolução no próprio jornal, como caderno de cultura, caderno de esporte, né? O jornal sai daquela coisa só de páginas de artigos intelectuais e começa a fazer jornalismo mais literário mesmo, e aí grandes jornalistas passaram na área de cultura, como Serra Teixeira, como disse Joel, Euclides Moreira Neto, né, Esther Marques. Nessa área cultural, muita gente, Garrone, Henrique Bois, né, Adalberto, que é daqui da TV Universidade. Então, muita gente passou nesse segmento cultural do jornal, nesse caderno de cultura. Só o caderno de cultura do Imparcial já tem uma história muito grande com a formação do jornalismo maranhão. Judea. Sérgio, a gente estava conversando nos bastidores sobre, para mim, uma das coisas que é o mais forte do jornal Imparcial nesse período todo, que é de ser uma das principais escolas do jornalismo no Maranhão. Muitos nomes, muitos profissionais que hoje estão no mercado ou que não estão mais, passaram pela redação do Imparcial. Tive a felicidade de começar minha trajetória no jornalismo, no jornal Imparcial. E eu queria que você falasse então sobre isso, sobre essa escola que foi o Imparcial, que é o Imparcial, como isso é importante para a formação dos profissionais que nós temos hoje na imprensa do Maranhão. O jornal
praticamente surge com o curso de jornalismo, antes do curso de jornalismo. Então você tem aí o primeiro laboratório os jornalistas trabalharem, era o Jornal Imparcial na época, e continua até hoje. Hoje nós continuamos fazendo estágio com a universidade, e com todas as outras universidades, inclusive, que chegaram, né? Você tem cadeiras de extensão feita dentro do Jornal Imparcial mesmo, na prática, fazendo lá, não só os nossos estagiários, mas extensão mesmo com a universidade, fazendo na prática do jornalismo dentro junto com os professores da universidade. Então, e eu sempre falo que o maior legado que o jornal tem nesses 100 anos é exatamente os jornalistas que passaram por lá. As pessoas que escreveram e fizeram isso. Você tem Gojoba, você tem aí o J. Pires, o fundador lá, que foi aguerrido, um grande militante. O Jornal Imparcial não é muito de... No começo, o jornal era realmente um lutador de fileiras, como se fala assim, de jornalismo. Em muito tempo foi isso. Na época da guerra da meia passagem, aí da luta da meia passagem, que está de novo aí na confusão, o jornal estava ali em frente e os jornalistas na frente. Existem jornalistas como... Se eu for citar nomes aqui, eu vou acabar me perdendo com toda a gente que passou por lá. Mas você tem Ferreira Goulart, Sarney, você tem intelectuais, Aureliano Neto, que começou com a gente como linotipista e hoje é membro da Academia Maranhense de Letras. Então você tem muita história. O Raimundo Borges, que tem nosso diretor de redação, que já tem quase 55 anos de casa. O próprio Pedro Freire foi o diretor durante 50 anos. Então você tem um legado muito grande da história do jornalismo, né? Então você tem infinitos, quer dizer, infinitos não, né? Porque a gente continua fazendo ainda a coisa, mas esse é o maior legado, porque você vai buscar, tem alguém no parcial lá. Você vai buscar, tem uma história no parcial ali. Eu passei por lá, meu filho passou por lá, eu estudei ali. Então não dá para desvincular a história do jornalismo do Jornal Imparcial. O próprio nossos concorrentes, Jornal Pequeno, Jornal Estado, saíram do Imparcial, né? Búzios, toda essa, o Jornal Pequeno, Zé Pequeno, né? Todos saíram do Jornal Imparcial. Então, é impossível dizer que não é esse jornalista o maior patrimônio que a gente tem. Agora, mudou muito, aproveitando o gancho da pergunta, o perfil do jornalista que hoje chega na redação do jovem que sai egresso da universidade para o jornalista de antigamente. É claro que são vários momentos, né, dessa história centenária, mas o que você destacaria desse perfil, desse novo jornalista que chega para a redação? Do que jornalista bom é jornalista no tempo dele. Então, assim, aquele jornalista daquela época era muito bom naquela época dele, né? E o jornalista de hoje, ele é muito bom no tempo dele. Então, as pessoas confundem o meu tempo com o teu tempo. Então, assim, na minha época era melhor, né? Mas será que tu consegue fazer o que está sendo feito na época de hoje, né? Para esse jornalista de hoje, o que ele consegue fazer? Porque na tua época você tinha um fotógrafo, um repórter, né, que fez acompanhando toda uma equipe para fazer um texto. Hoje o próprio jornalista, ele faz a foto, ele edita, ele edita, ele bota e tal. Sério, mas é menor o texto. Porque o mercado pede que seja menor. Não quer dizer que ele não consiga, talvez, desenvolver um texto grande, como se fazia antes, de uma página de matéria. Existe jornalistas, e é a mesma escola, digamos assim. Você só está se adaptando para o mercado. O mercado não exige mais um textão, né? Se existem textos menores. No jornal precisa fazer... A gente produz, por exemplo, numa redação, 100, 200, 150 matérias por dia, você vai usar 10% disso no jornal impresso, né? E 90% vai para o digital. Então, esse mercado digital, ele quer o textão em algumas coisas, mas ele quer o hard news, ele quer saber aquela coisa mais curta. As pessoas não têm mais tanto tempo para a leitura, como se dedicam muito. O volume de informação que chega é absurdo para a gente hoje em dia. Quando você tinha no passado 3, 4 jornais, 12 jornais que nós tivemos, aqueles 12 jornais eram toda a informação que chegava para as pessoas. A rádio lia, ali reproduzia os assuntos, mas hoje não. Hoje você tem, enfim, blogs de sites e informação diversificada. Então, o mercado exigiu que o jornalista fosse mais rápido. Ele não tem mais todo o tempo do mundo para fazer uma matéria por dia, digamos assim, né? Então ele tem que fazer 5, 4, então a matéria tem que ser menor. Então, o jornalista bom é o jornalista da sua época, certo? Então, que bom é nessa época. O daquela época, com certeza, tem seus méritos, nossos grandes jornalistas lá que fizeram no passado, e não desmerecendo eles, mas os de hoje também conseguem fazer e são premiados do mesmo jeito. Sério, Sérgio, a mudança da máquina de escrever
Aí o jornalista ficou é difícil fazer o texto, chegava na redação, fazia o texto na máquina de escrever, passava para não sei quem, para fazer revisão para esse texto. E de repente chegou a era da informática, né, e você viveu isso, os jornalistas mais antigos tiveram dificuldade de se adaptar a tudo isso, né. Como é que foi essa passagem, da máquina de escrever para a era da informática? É muito interessante falar isso, porque, assim, a academia, né, a universidade, ela ensinava a gente fazer texto no lead, né, porque tal, continua ainda com esse pensamento, mas a mais importante daquilo ali é porque você não tinha como fazer um texto que era escrito na máquina de escrever, rasgar e botar de novo, depois mandar para linotipo para escrever com chumbo. Aqui demorava uma eternidade, você ter que refazer o texto, porque tinha que cortar duas linhas ali no final, que não caberia na página. Então, hoje em dia, você corta, não, bota para cima, o editor pega e muda o texto, a ordem, né? Fazer isso no chumbo, fazer isso na máquina de escrever. Então, você tinha que ter uma técnica que era usada. Essa técnica, e a técnica era ensinada na academia. Faz o texto pirâmide invertido, que a marca mais importante está em cima, o que não presta, o que pode ser cortado está embaixo. Então, você cortava ali, como você corta no ponto, né? Você tirava ali, não ia perder tantas coisas do texto. Hoje em dia, não. O texto pode ser construído de várias formas, pode ser aberto, quando na edição pode ser metido, aumentar o tamanho de letra, diminuir essas coisas todas que era impossível. O chumbo era uma coisa que você tinha forma ali e acabou. O tamanho da letra era aquela e não tinha como mexer. Tanto é que os grandes jornalistas, aqueles que eram bons de títulos, porque conseguiam encaixar a famosa paica, né? 2 de 24 toques, o cara tinha que saber escrever aquilo certinho, porque não tinha como voltar para você fazer a edição da coisa. Então, a evolução trouxe essa facilidade para o jornalismo, né? Porque você pode brincar com os títulos, um parcial aqui, como eu faço a capa, eu sei disso, faz sentido isso. De todas as formas, de todo jeito, né? O que era impossível de fazer no passado. Você tinha ali aquele formato quadrado, engessado, né? E tirar a máquina de escrever para colocar no computador, vocês acham que foi fácil? Nunca. As pessoas estavam habituadas, é um hábito, né? Você tirar o hábito de leitura para o celular, não é fácil, né? Você tirar a máquina. Quantas vezes vocês já viram como é que a máquina fotográfica digital não é melhor do que a máquina fotográfica? Ligou o jornalista, a partir de hoje não tem uma máquina de escrever, no texto Não foi assim, não, porque assim, eles se recusaram a aceitar tirar a máquina, né? Inclusive, a gente contratou digitadores para uma transição. Então, fazia a matéria no texto, na máquina de escrever, e tinha onde passava para o digitador. o digitador da garantia esse emprego, né? Ainda tinha esse emprego, porque o cara não queria usar o computador. Então, tinha uma pessoa para passar para o computador o texto dele digital. Com o tempo, claro, a gente acabou tirando isso. E agora você tem que fazer tudo também no celular. Agora no celular. É isso. A gente vai para o nosso primeiro intervalo, Sem Filtro volta já. Estamos de volta com o Sem Filtro aqui pela TV UFMA, o seu canal de ideias. O programa de hoje é em alusão aos 100 anos do jornal O Imparcial, que aproveita também para refletir sobre o jornalismo do presente e também do futuro. Nosso convidado é o jornalista, diretor executivo do grupo O Imparcial, Célio Sérgio. Participam dessa conversa Gildean Farias, redator no Difusora News, e Joel Jacinto, jornalista e radialista na Rádio Universidade FM. A pergunta agora para começar o segundo bloco, do Gildean. Sério, a gente fala muito hoje da multimídia, né? Das empresas de comunicação serem multimídia. E aí o Imparcial é conhecido como o impresso, né? O jornal impresso. Mas, ao longo da história, o Imparcial não ficou só no impresso, né? O Imparcial foi um dos pioneiros na questão da TV online, né? Com a TV Impa. E aí hoje de lá para cá veio trazendo outros produtos também que manteve esse processo de evolução do jornalismo na questão multimídia. Eu queria que você falasse então sobre essa questão, né? Quais produtos acompanharam no tempo o Imparcial para além do jornal impresso? Quando o Chateaubriand pega o Diário Associado, ele não vê só o jornal. Ele ia gostar muito dos indígenas, né? E aí, tanto é que a Rádio Tupi, a Rádio Gurupi, que era a Rádio do Imparcial, a própria Timbira, seu nome foram criados pelo Chateaubriand.
né? Depois foi passado para o Estado, essa coisa toda. E o jornal, ele seguiu muito com o jornal, com rádio, né? No prédio histórico, tinha no último andar, era a Rádio Timbira, a Rádio Curupi, né? Durante muitos anos. E agora, com a tecnologia, facilitou trazer essas coisas de volta, como o rádio, por exemplo, né? O grupo de associados tem a Rádio Clube, que ele pega no Brasil todo e a gente é Rádio Clube. Nós transmitimos aqui no nosso site, pela nossa plataforma, na Rádio Imparcial, temos a Rádio Imparcial. Aí você chega a era das entrevistas de YouTube, que vira podcast. Então nós temos vários programas de podcast que viram entrevistas para o impresso, que viram recortes para o Instagram. Então o jornal ele vai se adaptando ao mercado, digamos assim. Você não tem mais uma redação, chegar lá com um caderninho, anotando, fazendo. Você vai chegar no estúdio, vai chegar e vai sentar no estúdio, fazer entrevista, que vai para todas as plataformas, né? A redação hoje do jornal é um estúdio. Você tem as câmeras, você tem todo um processo que não tinha no passado, né? Essa evolução é tão interessante. Na época da máquina de escrever, pessoal, voltando, a gente digitava aqui esses dedos e esses dois aqui só serviam para dar espaço, né? Hoje a coisa evoluiu tudo, que só esses 2 dedos que escrevem, esses aqui não servem para nada mais. Perfeito. Então você tem a digitar o processo mudando. Então isso mostra como o processo muda a forma de fazer as coisas, né? E a gente nem percebe, né? Então o jornal foi fazendo as coisas naturalmente, né? O mercado não foi, precisamos ter, não. Chegou o computador, chegou a máquina fotográfica, chegou a era do podcast, né? Ninguém tem tempo para ouvir um rádio, mas ele tem tempo de ir lá, olhar a hora que ele quiser. A gente não pode mais determinar que tal hora é o programa, tal hora eu vou ler. Não. Você vai ver a hora que você quiser. Se quer vídeo, se quer áudio, se quer papel, se quer digital, o que está no papel lá é digital. Então, as pessoas é que escolhem, né? Só para não esticar muito, nós éramos da época que só tinha sessão da tarde, né? E agora chega ao streaming, várias plataformas de streaming, você assiste o filme que quer, né? E aí isso gerou angústias, porque você tem muita informação, né? Então, às vezes, você vai buscar o que é mais seguro, né? Vai ficar mais calmo, digamos assim. Você vai mas eu assisto isso aqui, acabou. Eu gosto do Imparcial, vou lá no Imparcial e pronto. Mas o Imparcial tem que estar preparado para estar na hora que ele quer. Não dá para ser mais, perdeu, né? Aquele digital. Então, a multiplataforma é isso. Dá para o leitor a opção dele escolher como ele quer ver a notícia, olhar, ler, acompanhar. Então não é mais o produto que defende, a outra ponta. Ele é que diz se ele quer papel, se ele quer impresso, se ele quer podcast, se ele quer o que ele quer. E a gente só tem que dar o cardápio. Eu queria continuar nessa discussão digital, trazer a inteligência artificial para a pauta, né? Como que tem se articulado o jornal, como é que, de alguma forma, a inteligência artificial tem feito parte do dia a dia do Imparcial, né? Tanto do ponto de vista daquilo que são as tecnologias que podem ser criadas, como do próprio uso dela dentro da redação, e ao mesmo tempo expandindo um pouco até a questão do Judean. Uma época em que a mudança tem acontecido o tempo inteiro, né? Já existe alguma outra mudança em perspectiva dentro dessa área, e que mudança seria essa, né? Do ponto de vista de seja um produto novo a ser consumido, seja uma forma nova de consumir o jornalismo, a comunicação feita. Quando a gente começou a usar o Google, né? Todo mundo pesquisava no Google as coisas tudo mais e tal, a inteligência já existia ali. Só que a gente era a inteligência que fazia a busca, né? Hoje em dia, essa inteligência que a gente chama de inteligência coletiva, ela está aí para todo mundo. Então, assim, eu não preciso mais saber de tudo, porque tudo está ali, para mim ver a hora que eu quiser. Então, o jornalista de hoje, ele não tem, como no passado era o Joel, é um exemplo aqui, que sabe toda a história do nosso carnaval, de quem partiu. Então, ele era um grande jornalista procurado porque tinha toda a informação, certo? Com ele ali, retida no HD dele, né? Isso continua valendo muito. Mas, por exemplo, isso já é pouco, porque agora eu vou lá e pergunto a história do Quinto, e tenho toda a informação completa e tudo mais, só vou verificar, checar, analisar, você pode questionar, vai estar tudo sendo respondido. Então, para o jornalista hoje, para uma redação, informação já não é uma coisa fundamental, porque ela já está ali para todo mundo saber. Então, o que a gente tem que fazer?
o que fazer com aquela informação, como empacotar, embrulhar e vender, que é isso que interessa. Ah, você tem uma notícia que aconteceu agora, todo mundo sabe em instantes. Um resultado da partida de futebol. E aí tem as bets, todo mundo sabe toda hora. Né? Em segundos, todo mundo já sabe o resultado do futebol. O que o jornal vai dar amanhã? O que o portal vai dar amanhã sobre isso? Não vai dar o resultado do jogo, que não interessa mais para ninguém. Então, é uma análise de alguém. Não pode botar, não. Joel, o que tu achou do resultado do futebol? O José assim analisa, aí ele tem um conteúdo profundo daquele conhecimento que ele tem e ele interpreta aquela informação. Então, hoje o jornalista ele tem que interpretar o fato e levar para um leitor que não está acompanhando o que é aquilo que está acontecendo, certo? Porque ele está sabendo a informação que está na internet, ali, no Instagram. Mas ele não entende o que é isso no todo. O que significa isso? Significa o quê? E é isso que o jornalista tem que fazer hoje. Então, ele tem que saber filtrar, interpretar e tal. Quem ganha espaço? A opinião. Olha como o jornalista é valorizado em relação ao que ele fazia a matéria, divulgava o fato. Agora não, ele é mais valorizado porque tem que interpretar o fato. Dá um retorno para o... Por isso que eu digo, o jornalista bom é da época. Que agora precisa de um jornalista desta época que saiba interpretar. Esse jornalista de copiar Ctrl+C, Ctrl+V, ele vai ficar só ali sendo um estagiáriozinho botando matéria, não vai afastar daquilo. Né? Agora, o grande jornalista é aquele que vai fazer interpretar os fatos e que a inteligência não vai conseguir chegar nesse nível, né? Digamos assim. Por isso que o humano é insubstituível nesse ponto. Né? Ele pode ter todas as informações ali, mas ele não vai conseguir interpretar. Tá? Ele julga, o humano julga. Então a gente sabe que o que é um bom e o que é o ruim, digamos assim, dentro o que é bom para a gente aqui pode não ser para o sul, para o nordeste, para uma região. Então isso não dá para uma IA fazer, porque ela não tem o conhecimento cultural disso aí ainda, né, gente? Também não podemos dizer que isso não vai acontecer, porque as coisas evoluem muito rápido, né? Mas neste momento, o que está diferenciando o jornalista é ele saber fazer uma interpretação dos fatos da forma mais imparcial possível, certo? Porque também você direcionar muito fica fora. Sérgio, até quando a resistência do jornal imparcial ficar como jornal impresso, já que ele tem o seu site e tem seus extremos, tem o seu... Até quando fica resistência? Porque nós temos praticamente em São Luís hoje o jornal imparcial e o jornal pequeno, que são impressos. Você percorre, até as bancas de revista acabaram. Se você percorre, você não encontra. Às vezes vê gente, olha, rapaz, onde eu compro jornal pequeno, onde eu compro jornal imparcial. E até quando vai ficar esse jornal imparcial impresso? Chega ao oceano. É para esperar o oceano só e pronto. Não, que isso. Muito pelo contrário. Eu sempre digo quando fala assim, não tem banca de revista, não tem jornal impresso. Isso é igual mulher grávida. Você não olha, basta uma sua estar grávida, você vai olhar grávida para todos quanto é lado. Existe banca das revistas em São Luís, existe jornal circulando nas bancas de São Luís. Agora, você não está mais consumindo esse produto, digamos assim. Não está mais consumindo, também isso que eu queria dizer. Mas o mercado brasileiro maranhense, ele não quer dizer que é o mercado global e nem a potência do mundo. Os jornais na Europa estão fortes, os jornais toda a nossa vizinhança estão fortes. A gente precisa de educação no Maranhão. As pessoas não têm um hábito de ler. Nós estamos num país, num estado onde tem um péssimo hábito de leitura. Mas a aquisição do jornal impresso não existe? As escolas, enquanto tiver livro, enquanto tiver papel, o jornal existe, o jornal é circulação diária. Qual é a tiragem? 4, 5 mil jornais. Imparcial. Imparcial. E o jornal pequeno tira por aí também a mesma coisa, certo? E essa é uma mídia que ela é ainda técnica, porque não precisa mais... A venda ela é menos, por quê? Porque você não precisa, ela está digital, o jornal está aberto na internet, certo? O que faz a qualidade do jornal impresso é a certificação de que aquilo ali... Tem um leitor que quer pegar no papel. Não é nem por isso. Eu tenho uma coisa que eu falo o seguinte. Hoje em dia, que é um problema que eu vejo, por exemplo, uma justiça chega e manda pagar a matéria do Judean, que foi condenado em 1920, por que ele já cumpriu a pena dele lá. Eu sou obrigado a pagar da internet do jornal, porque tem uma determinação da justiça, que essa notícia... Quer dizer que não tem prazo de validade, o jornal imparcial vai continuar existindo. Vai continuar existindo, porque se tu for buscar o papel, estou falando papel, que garante que aquilo não vai ser apagado. Tanto é que os editais, não é porque as pessoas não querem acabar com o edital do jornal, porque a certeza que aquilo ali não vai ser alterado numa página de internet. Mas já tem certificação. Qual a segurança que o juiz tem? As pessoas, falta segurança. Essa é uma das coisas que a internet tem que melhorar ainda. A questão da segurança da informação. Imparcial. E que você vai ligar para o jornal e dizer, olha, eu não gostei da minha foto, troca essa foto que está feia.
Aí a pessoa vai lá e altera a foto. O impresso não faz isso. Saiu errado, saiu errado. Saiu escrito errado, vai sair e é o registro histórico. E se vocês quiserem, a prova maior disso é exatamente a coleção do Jornal de Papel. Se você quiser pesquisar uma coisa aqui sobre a difusora, sobre a TV UFMA, Papel já é fonte. vá lá e tenta achar na internet a fundação da UFMA no Google. Agora, sério, sobre O essa impresso está pergunta, lá. antes de passar para o Judean, também não tem a ver com o formato de consumo daquilo que a gente discutia ainda há pouco. A gente está consumindo muito mais o digital, que são matérias muito mais curtas, né? Isso. Se o jornal replicar aquilo que é a mesma estrutura, a mesma forma de noticiar Isso. de formato curto, qual o meu interesse em adquirir esse jornal? Você não tem que talvez pensar num formato diferente para esse modelo impresso? E se, aí que eu acho que é o grande círculo vicioso, né? E se nós não temos leitores que têm o hábito mais de consumir um texto maior, a gente não vai estar criando a dificuldade para a venda desse produto mesmo Já teve, impresso de uma Fábio, forma o Aqui, diferente? já teve o Aqui, né? O Aqui, por exemplo, o jornal que era de Drops aqui. Acabou porque o WhatsApp chega e Exatamente, rouba tudo. chegou numa velocidade muito É, maior maior. do que aqui. Então, isso que você falou é o fato e é o caminho do impresso. Como eu falei da interpretação do texto, é o texto denso maior. Em que vai estar a opinião do Joel, que vai estar a opinião a do Fábio Cabral. E é isso que está no impresso do outro dia seguinte, certo? Mas tem um problema com o factual. Ele faz o registro histórico. Então você não pode pegar um jornal no outro dia, daqui a 100 anos, e não saber que a gente teve um debate na TV UFMA e tal. Ele tem que estar registrado historicamente também nas páginas do jornal. Então esse registro pequeno, o jornal funciona mais como uma curadoria de fatos. O editor, por exemplo, tem que saber que esta matéria aqui, ela não pode deixar de ser dada, apesar de todo mundo já ter falado, certo? Mas ao mesmo tempo ele tem que ter o novo, que é essa matéria aprofundada de interpretação de pessoas, que a opinião é o grande caminho. E isso não é a gente que está inventando. O jornal americano, por exemplo, eles são de artigos desde que começaram, né? É o artigo de fulano de tal, pouco tem matérias factuais, é mais artigo de alguém interpretando o fato, certo? E é isso que eu acho que vai acontecer com o nosso jornalismo aqui. Já faz algum tempo que o Jornal Imparcial está valorizando essa página de opinião, colocando fotos, botando o nome da pessoa que está falando, né? A gente tem trabalhado muito com as pessoas, os articulistas, para que eles não fiquem viajando no romantismo, e sim no fato, né? Olha, vamos falar da guerra da Ucrânia que está acontecendo agora. Vamos falar escreva sobre isso, sobre o momento que as pessoas estão vivendo, certo? Uma homenagem para o Jornal Imparcial esse ano. Então o momento de homenagear é agora, certo? Vamos falar sobre isso. Então, essa parte de opinião é que é o diferencial do Jornal Impresso hoje. Perfeito. Julian, eu começo o terceiro bloco com você, acabei passando à sua frente aqui. O Sem Filtro vai para mais uma parada e volta já. Estamos de volta com o Sem Filtro aqui pela TV UFMA, hoje falando sobre os 100 anos de O Imparcial e também debatendo o papel do jornalismo nos dias atuais, as perspectivas para o futuro. Nosso convidado é o jornalista, diretor executivo do grupo O Imparcial, Célio Sérgio. Participam dessa conversa Gildean Farias, redator no Difusora News, e Joel Jacinto, jornalista e radialista na Rádio Universidade FM. Eu começo o terceiro bloco, como fiquei ali na dívida com você, Gildean. Célio, eu queria fechar esse bloco e as perguntas trazendo para a questão pessoal do Célio Sérgio. Célio Sérgio, que hoje é diretor-presidente do Jornal Imparcial, do Grupo Imparcial, mas que tem uma história aí muito longa nesses 100 anos, né? Não tem 100 anos do Imparcial, mas tem uma história Um pouquinho menos, talvez. pouquinho menos, talvez. E aí destacar alguns pontos. Célio é, para mim e para muitos jornalistas, o grande capista, digamos assim, essa expressão do jornalismo maranhense, um dos melhores que eu já vi. De ter essa habilidade para fazer o que elaborar e produzir o que mais vem, o que primeiro vende no jornal, vendia no jornal, que é a capa, né? Para além disso, o Célio publicitário tem tantas outros percursos nesse meio termo, nesse meio tempo que ele está no Imparcial, esse grande tempo que ele tem no Imparcial. É uma das referências para mim, que, como falei, fui jornalista estagiário imparcial, depois profissional, e aprendi muito com ele. Eu queria que você falasse para a gente, nesse
período que você está no Imparcial, algo que mais te emociona pessoalmente? O Célio Sérgio, não apenas o profissional, mas o Célio Sérgio é a pessoa que tem essa relação tão próxima nesse tempo todo, é tão tal que hoje é diretor-presidente com méritos por conta da história, de tudo que fez ao longo do Imparcial. Eu queria que você elencasse, eu sei que é difícil, é muito, muito, muito tempo, né? Mas algo ou duas coisas aí que te emociona mais quando você lembra da sua trajetória no Jornal Imparcial. Primeiro, obrigado pelas palavras, né? Me emociono com essas coisas assim, mas assim, eu comecei como designer aqui da UFA e aprendi jornalismo dentro do Jornal Imparcial, né? Eu tive excelentes professores, Gojoba, esses grandes mestres que passaram ali no Jornal Imparcial, né? E eu tive o privilégio de ser uma pessoa que sou da máquina de escrever. Então, eu acompanhei o processo todo, o Corel X ao Corel Ventura, ao Windows SS, e toda essa evolução tecnológica, ela transpassou por mim, digamos assim. Então, eu sou uma produção do mercado, digamos assim. E eu estava fazendo, eu estava operando com essas ferramentas quando elas estavam sendo produzidas. Então, assim, eu evoluí com elas, né? Isso facilitou muito também esse meu aprendizado, além de que eu tenho, como eu gosto muito dessa minha escola de design, porque você tem a expertise, né, da criatividade e tudo mais, e eu sempre digo que não é criativo, todo mundo é, certo? Difícil é achar quem compra a ideia. O Jornal Imparcial comprou as minhas ideias, e ele me deu espaço para isso. Eu tenho certeza que os outros jornais concorrentes queriam fazer as mesmas coisas, e talvez eu fiz alguns pupilos que saíram do Imparcial e que não conseguiram fazer o que eu fazia no Imparcial, no concorrente, porque as regras de lá não permitiam, né? Então, assim, a gente quebrou paradigmas. A gente fez isso e é isso que o jornal faz até hoje. E essa evolução que eu tenho no jornal, o Pedro Freire também fez. Ele entrou como jornalista lá, como repórter, como revisor, né? E virou diretor. E eu estou numa carreira parecida. Comecei lá como design na industrial também. A pista, agora a pista e tal. E eles viram o diretor do jornal. Mas o que a gente fez foi quebrar paradigmas. E o Jornal Imparcial dá essa permissibilidade. Me deu essa permissibilidade, né? E aí você consegue fazer essa evolução. Porque senão você fica preso na caixinha, né? Como os outros ficaram. Hoje só tem 10 jornais impressos diários no Brasil. E com mais de 100 anos, tá? Por mais de 100 anos só tem 10 jornais impressos no Brasil. E o Imparcial é um deles. E esse vai chegar ao tá? Que está chegando, nós estamos há 30 dias disso, né? E aí a gente está nessa situação. Mas o que fez, o que para mim, o que faz, e para mim, que me emociona, é eu poder fazer um jornal de cabeça para baixo. E não tem problema, porque isso aí que é o paradigma. Zero Sérgio, parece que você diria assim, é um salvador da pátria nesse jogo aí de acaba o Estado do Maranhão, acaba o jornal não sei onde, virou só jornal da internet. Você consegue fazer isso com quantos profissionais hoje tem a redação do Jornal Imparcial? É difícil hoje o cara querer trabalhar na redação do jornal, chegar até a redação do jornal. Primeiro que não precisa do cara trabalhar na redação. Assim, Já começa assim. de ir atrás do A gente tem muito mais jornalistas hoje disponível do que a gente tinha no passado. Se eu não preciso ir lá para a Imperatriz, como é carro de reportagem, passando 7 horas de estradas, para fazer a cobertura do que o governador está fazendo lá. Eu tenho uma equipe lá. E quantos eu precisar, certo? E assim eu tenho no Brasil, no Maranhão todo, no Brasil todo, certo? O jornal, amanhã, por exemplo, a gente está no Bom Dia Ministro, entrevistando o ministro. O jornal se posiciona no tempo que ele está. Então, assim, se isso vai acabar comigo, não sei, né? Mas eu estou fazendo a estrada para que quem vier depois de mim continue, né? A gente só está como coveiro, fazendo a plataforma. Não, o jornal vai estar vivo sempre, né? De uma forma ou de outra, o curso de jornalismo vai estar formando jornalistas. Esses jornalistas vão estar trabalhando. E com certeza, eu tenho certeza que o mercado vai estar aí, certo? Eu não vou estar daqui a algum tempo, mas alguém vai estar. Talvez alguém que está começando hoje, como foi comigo lá há 30 anos atrás. Eu passei por redação de televisão, lá na Difusora eu ia muito, na da Mirante também, e eu vejo nos últimos anos, com a chegada da internet, que tem online,
o desinteresse pelo jornal dentro da própria televisão, que deixou de você pegar o jornal impresso para buscar informação, né? Você precisa Deixou de pautar, né? pautar. Pois é, a pauta é uma coisa que você não tem mais hoje, digamos assim. Eu acabei O de... jornal impresso não é mais pauta para Não, o jornal ele não é mais pauta, porque ele já não é mais fato. Ele é a interpretação dos fatos. Ele é a interpretação da pauta que foi dita na semana toda, certo? Então, assim, no final de semana você com a interpretação do que aconteceu essa semana, certo? Esse que é o grande jornalismo de fazer. Porque a informação, a pauta, você não tem mais aquele o pauteiro famoso, chegar para o jornalista, olha, tu vai fazer essa matéria bem aqui, assim, assim, assim. Não existe mais isso. Se ele não sair com, olha, eu tenho uma situação assim, eu vou analisar esse caso, tal, tal, tal. Isso é que é a pauta hoje, certo? A pauta de fato, ela não existe, porque o fato, ele chega na frente. A internet, a gente tem, o fato a gente não dá. O fato a gente bota no nosso Instagram, bota na nossa plataforma digital, e não precisa do papel, para quê? Né? Então, você o que vai dar no dia seguinte é a interpretação dos fatos, certo? Análise dos fatos. Isso sim, por isso que ele não pauta, ele vai explicar a pauta. Perfeito. Célio, eu vou fazer duas perguntas em uma só. Uma pergunta sugerida pelo produtor do nosso programa, Eduardo Gomes, que eu acho que às vezes é uma curiosidade de todo mundo, né? Que por mais que não exista a repercussão, de repente, do jornal impresso, mas as capas do jornal O Imparcial são históricas, né? Do ponto de vista, o Judean citou, daquilo que são o humor, de repente uma ironia mais fina, você está fazendo um jogo de palavras, muitas vezes, que faz com que a pessoa compreenda muita da mensagem que está sendo passada. Então a primeira pergunta é assim, como é que essas capas são criadas nesse momento, né? Esse é um ponto. E um segundo ponto eu queria falar de sustentabilidade, né? É difícil fazer um jornal com sustentabilidade financeira em nosso estado, em que de repente os apoios, as publicidades, elas são muito restritas do ponto de vista daquilo que é possível para fazê-lo, ter continuidade, e aí não só para o jornal, mas para toda a estrutura do Imparcial. É difícil fazer jornalismo num estado que não tem capital. Não se tem capital, não se tem o mercado precisa, como eu digo para todo mundo, eu não assino Netflix, essas coisas todas. Eu gosto de olhar o anúncio, porque é o anúncio que mantém a comunicação, o jornalismo. Então, quando as pessoas passam a assinar aquelas coisas para não ler a propaganda, ela está matando o jornalismo, digamos assim, porque o mercado precisa ter essa moeda circulando. Quando a gente não tem indústria, um estado que não tem indústria, um estado que não tem empresas, que não tem não sei o que tem, você não tem como sustentar uma empresa de comunicação. Aí você diz assim, o jornalismo fica atrelado ao poder público. Fica. A partir do momento que o poder público é o maior patrocinador desses veículos de comunicação, eu falo de forma geral, a independência fica complicada, você ter um jornalismo independente, certo? Um jornalismo que seja independente financeiramente, porque não tem como ser financeiro, e só tem um cliente, que é o institucional. Então, a independência disso precisa do crescimento do mercado, do crescimento das indústrias, do crescimento das empresas, para que essa empresa comece a investir dentro dos veículos de comunicação, para que eles possam ter autonomia. Então, criticar um jornal porque ele não é independente, começa botando tua propaganda lá dentro, que aí a gente começa a ter um gás para poder falar um pouquinho mais fora da caixinha. E sobre as capas? As capas é um processo que é feito na hora que o fato acontece. Quer dizer, eu não tenho a capa de amanhã. Quando eu sair daqui para o jornal, eu vou ver o que está acontecendo e a gente vai... Sofre patrulhamento? Aí, de repente, não tem nada. Pode ser uma grande capa, certo? Porque não tem nada. Aqui no curso de jornalismo, nós temos mais de 10 TCC de formação em cima das capas do Jornal Imparcial, e eu tenho os de letras, que a menina fez a interpretação exatamente dessa forma criativa, de fazer um texto embutido que você não precisa falar, simplesmente eu não posso mostrar as imagens para vocês para dizer o que é isso, mas às vezes você vê a capa e tem coisas por trás daquilo que está sendo visto, né? Que é o que faz essa capa ser rica. Quando você vê a letra do Chico Buarque, não é porque a letra que ele está dizendo é que faz a música boa, é o que está por trás da letra. Então, a capa do jornal eu penso muito dessa forma. Não é a forma como ela é vista, mas o que está por trás daquilo que as pessoas... O sentimento que envolve com as pessoas. Se você não envolver sentimento com as pessoas não se tocarem com aquela capa, ela não brilha tanto. Não pode ser criativo o que for, mas ao momento que ele toca a pessoa, ao mesmo momento que ele é tocado pela capa, digamos assim, cara, que legal.
ele entendeu alguma coisa que foi além da capa, certo? Além da mensagem do jornalismo, digamos assim. E essa mensagem do jornalismo é que está a maior parte da capa, a maior riqueza da capa, certo? Eu, infelizmente, tem que ter que olhar a capa para me explicar o que eu estou falando, né? E aí vem aí, talvez, um livro aí, O Porquê das Capas, que eu estou escrevendo. Brevemente, nesse livro eu vou estar explicando detalhes desse processo criativo. Judean, temos um tempo para uma pergunta bem rápida. Bom, eu queria então que você falasse desse aí, os spoilers do que vai ter. Assim, a gente, quando conversava no bastidores, falava o que que vem aí de comemoração nos 100 anos. Aí você comentava que o pessoal já pensa no dia 1º de maio, que é o dia dos 100 anos do Imparcial. Mas os 100 anos é em 2026, né? Então é uma programação que vai para além do dia 1º de maio, sabe? Imagina que você não vai poder contar 100 anos de história numa edição, né? Você não vai poder contar 100 anos só se eu for homenagear as pessoas, né? O que que a gente pode fazer para 100 anos caber, botar 100 anos em um ano, é melhor do que botar 100 anos em um dia. Então, assim, a gente pretendeu fazer exatamente isso, expandir durante todo o ano, com vários eventos, né? Este aqui é uma oportunidade, por exemplo, que a gente está fazendo disso. Eu coloco isso como dentro da programação dentro da programação do aniversário do jornal de 100 anos, e muito obrigado pelo convite novamente, certo? E assim vai acontecer vários durante o ano todo. E assim a gente vai contar essa história do Centro Imparcial, né? Mas a gente já está, por exemplo, vocês estão acompanhando nas redes sociais aí, nós abrimos nosso arquivo fotográfico para as redes sociais, contextualizando as histórias aí do passado das pessoas, a construção da ponte, não sei o quê, a construção dos bairros, mostrando toda essa história toda. E a gente buscou dar o pertencimento, aquilo que eu estou falando. Vamos contar aquilo que as pessoas vivenciaram, não que lá de 1940, 30, 20, que ninguém vivenciou. Não, a gente quer o ônibus da Coab, o circular, que as pessoas pesavam, o campus, a universidade. Poema em Paz, né? E Poema em Paz, tem aqui o campus. Você fez parte da história do Imparcial. Então, o que a gente está fazendo é mostrando que o Imparcial não é do Pedro Freire, não é meu, não é de ninguém, e já é agora patrimônio cultural e material do Estado, reconhecido pelo governo do Estado. Então, esse pertencimento é um jornal que é realmente do Maranhão, das pessoas, né? E a gente quer dizer para, olha, você estudou no Meng, tá vendo aqui, tem a foto do Meng, da época, a gente acompanhou. Então, dar esse pertencimento é que é o objetivo da gente fazer nesse centenário. Quer dizer, esse jornal sempre foi imparcial, porque ele é seu, é da população, é dos leitores, é das pessoas. Célio, só para terminar, como é que você vê o jornal? Não diria daqui a 100 anos, né? Você vai ter, mas como é que você vê o futuro disso? Só para a gente terminar. Para onde estamos indo em termos de jornalismo? Bom, de jornal. eu acho que em termos de jornalismo, é o que eu estou falando, é um jornalismo interpretativo de fatos, né? Análise de fatos, e aí valorizando muito o jornalista, né? Um jornalista que vai ter que ser muito maior, ser muito maior, valorizar o capital intelectual, que eu falo muito, que às vezes nós perdemos capital intelectual, porque nós tínhamos jornalista com feira regular. Aí nós temos agora um jornalista que não tem conteúdo nenhum ainda, eu gosto de falar sempre ainda, que está no tempo dele para fazer isso, e se ele não fizer isso, ele não vai ser um grande jornalista, tá? Então o grande jornalista tem que ter um capital intelectual. É aquele cara que sabe a história toda, é o Jorge Jacinto, que sabe toda a história, um capital intelectual que a gente perder, ele está aqui, é a prova de um grande capital intelectual. E a gente precisa que esses jornalistas novos façam esse capital intelectual, certo? E eles têm uma vantagem que o Joel não tinha. O Joel tinha que estar ali tirando xerox, não sei o que tem. Agora não, vocês têm a internet, a inteligência artificial, basta ler, estudar e ampliar o seu capital intelectual, porque isso vai ser usado para interpretar o jornalismo do futuro, certo? O futuro depende desse capital intelectual do jornalista para fazer a interpretação dos textos. O factual, não existe mais jornalista para o jornalismo factual. Isso aí, se eu quiser saber uma matéria sobre a TVU, eu boto na IA, não faço uma matéria sobre a TVU, não sei o que tem na me dá, certo? Então não preciso mais. Aí eu falo. O futuro é A linha política do jornal, a cada 2 anos tem eleição. Qual é a linha política do jornal Imparcial? Segue, atende ao governo do Estado, o atende à jornal prefeitura? imparcial, ele tem um lado. O lado do jornal imparcial. O jornal vai estar sempre do lado dele, certo? Então, tem um A, tem um B e tem a gente. A gente vai estar sempre do nosso lado, porque é o lado mais importante, é o lado da instituição. Porque se a instituição acabar, não tem para nenhum dos dois lados. Então, a gente tem que preservar primeiro a nossa empresa. Sério, queria agradecer a sua presença aqui, desejar parabéns a esse centenário, essa história secular de um Imparcial, que a gente possa ter muito mais tempo, né? E que
surjam outros, de repente, impressos, volte, né? Como você disse, em outros estágios você tem bastante impressos, em outros países você tem, que também, de repente, a gente possa ter essa possibilidade aqui. O jornal sempre foi uma coisa intelectual, um produto intelectual. Então, o que precisa para o jornalismo ter é educação. Se a gente, quanto melhor a educação no Maranhão, aumenta a leitura e aumenta, com certeza os jornais nunca vão deixar de existir. O que não pode deixar de existir é a educação, porque sem ela não tem jornalismo, não tem nada, não tem nem os jornalistas. É isso, Célio, muito obrigado mais uma vez. Queria agradecer também aos jornalistas Joel Jacinto, Gildean Farias. E se você quiser rever esse programa, pode assistir a reprise em nossa programação ou em nossas redes sociais. Obrigado e até o próximo Sem Filtro.